Oi, pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo de história do dia 26/6. Vamos marcar a data aí para pro 26/6/2020. Ops, tá fazendo um garrancho. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a formação do povo brasileiro. Aqui nesse primeiro parágrafo aqui, riscou bem direitinho, bem retinho. Vamos falar aqui sobre o primeiro parágrafo, que foi o quê? Que no período colonial ocorreu o início da formação do povo brasileiro. E o que a colonização queria? A colonização queria impor a sua cultura bem definida da Europa, mas eles não conseguiram fazer isso, não é? Porque eles queriam colocar os seus costumes, né? As suas religiões, impor elas aos indígenas, mas eles não conseguiram. Aí o que aconteceu? O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias, como fala aqui, ó. Que o que ocorre no Brasil é a formação de um povo a partir da miscigenação, ou seja, do processo de combinação de etnias, diferentes. O que seria no nosso vocabulário? Etnias. Vamos observar aqui, ó. Etnia representa os grupos humanos que diferem entre si em função de aspectos culturais, históricos, linguísticos, artísticos e religiosos, que seria a sua cultura. A sua cultura pode ser devido à origem, costumes, no caso também a miscigenação, e aí, entre outros. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Vamos descer aqui, que aqui, ó, eles falam o quê? Que essa combinação de etnia, no nosso caso aqui, são de 3 grupos étnicos que compuseram o povo brasileiro, que foram os indígenas, o europeu e o africano. A Pro vai pôr uma imagem para vocês para falar um pouquinho sobre os indígenas, os europeus e os africanos. Nessa imagem aqui nós vamos falar um pouco dos indígenas. Tá bom? Então, os indígenas, eles já eram habitantes do nosso território, que quando teve, antes do descobrimento do Brasil, nosso território já era habitado por quem? Por nossos indígenas, certo? E os índios, que a população já era, nessa época, de quase 2 milhões de pessoas. E a sua etnia mais numerosa era dos tupis-guaranis. Tá bom? Então, agora nós vamos falar dos africanos, que estão aqui, ó. Que era um grupo humano que sofreu uma migração involuntária, que eles foram obrigados, eles foram capturados e trazidos para o Brasil. E no caso aqui, são os europeus, que foram os primeiros, os europeus foram os primeiros a chegarem ao Brasil, foram os portugueses, né? E depois, no século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de africanos. Mas aí, só com o decorrer do tempo, né, que eles aprovaram isso. Aí aqui, ó, vamos voltar lá para o nosso texto. Nós falamos um pouquinho de cada um. Vamos voltar para o texto. Voltamos para o nosso texto. Vamos falar aqui no nosso vocabulário sobre a identidade, o que seria... que, para a sociologia, ciência que estuda as relações entre pessoas que pertencem a uma determinada sociedade. Identidade é o compartilhar de várias ideias e ideais que unificam um determinado grupo. Vamos aqui para o segundo parágrafo, que nós vamos falar o quê? Que o povo brasileiro, devido às suas características únicas, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista cultural, já que houve uma incorporação de vários traços culturais de cada um desses grupos, que seriam origem, costumes, as culturas deles, né? Que são coisas de que cada um traz da sua cultura. Aqui, ó, vamos falar aqui no terceiro parágrafo, que fala sobre a peculiaridade, que seria o quê? Características do povo brasileiro. E também que se deve à necessidade de acomodação do novo homem às condições ambientais específicas daqui. Eles que tiveram o quê? Que se ambientar ao esse novo ambiente. Aí aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó,
Como vimos o início do processo de colonização, foi muito difícil, houveram muitas resistências, então, por isso, o que ocorreu? Nos primeiros anos da colonização, eles não trouxeram muitas mulheres europeias, certo? Eles não trouxeram, não vieram para cá. O que ocorreu aí? Devido a isso, a não ter muitas mulheres aqui, nesse novo território, o que ocorria? A relação entre os europeus com os indígenas, que foram gerando o quê? A miscigenação. Aí, como assim, poucas mulheres nesse novo território, como eu já tinha falado, ocorreu o relacionamento entre os indígenas e os europeus. Mas isso, para a metrópole, não foi bom. Quer ver? Vamos descer um pouquinho para falar sobre isso, ó. Vamos aqui, ó, vou subir. Daí aqui, ó. No quarto parágrafo, vamos falar aqui, ó, nesse quarto parágrafo, que com o decorrer dos anos, né, surgiram o quê? Novas famílias, devido a essa relação entre indígenas e europeus, que era composta, né, pelos indígenas europeus, formavam o quê? Uma nova raça. Então, começou a representar uma ameaça aos interesses da metrópole. Por que houve aí uma ameaça? Porque eles o quê? No caso dos europeus, eles começaram o quê? A criar afeto, né? Carinho pelas pessoas que eles se relacionavam. Eles criaram o quê? Uma família, tinham filhos. E aí onde foi surgindo o quê? As diversas etnias. Aí aqui, ó, vamos falar aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó. Diante disso, houve a preocupação de trazer para a colônia grupos de mulheres europeias. Para o quê? Evitar a relação com os indígenas. Mas mesmo assim não adiantou. O casamento entre indígenas e portugueses continuou a existir e a cultura indígena deixou importantes marcas na formação desse novo povo. Vamos aqui para o quinto parágrafo. O que aconteceu aí? Que a introdução seria o quê? A inclusão, né, dos engenhos de cana-de-açúcar incorporou e inseriu um novo elemento a essa miscigenação, que foi o quê? O africano, que foi a mão de obra africana que eles começaram a trazer para o Brasil, que eles foram trazidos para o Brasil, obrigados, né? Porque eles aqui, como fala aqui, ó, os africanos do Brasil foram trazidos principalmente da costa ocidental africana e pertencia a grupos diferentes. Assim, ó, havia entre os próprios africanos uma grande diversidade de línguas e costumes. Como nós brasileiros temos os nossos costumes, os europeus têm os deles, os indígenas tinham deles, cada um com a sua cultura. Aí aqui, ó, no quinto parágrafo, deixa eu subir um pouco a página para ficar melhor. Daí aqui eles falam assim, como os africanos foram divididos pela colônia? Eles tiveram que se incorporar, né? Eles foram obrigados a estar nessa nova sociedade. Da mesma forma, o que ele foi? Tiveram seus costumes incorporados pela sociedade, influenciando de várias maneiras as regiões onde mais se concentraram. O Nordeste açucareiro e as zonas da mineração, porque eles foram inseridos ali, como nós adquirimos os costumes deles, eles adquiriram os nossos. Aqui, ó, vamos lá aqui para o sexto parágrafo, aqui, que fala sobre a contribuição cultural dos africanos escravizados e dos seus descendentes foi enorme. A influência da cultura de origem africana é marcante nos mais variados aspectos, como, por exemplo, nas crenças religiosas, na música, na dança, na alimentação, no folclore e no idioma. Eu vou mostrar para vocês uma outra imagem do que é essa miscigenação, o que gera. Ó, a miscigenação gerou o quê? Diversas etnias, né? Que antes nós tínhamos brancos, negros, né? E pardos. Aí, com essa mistura, gerou o quê? As diversas cores que nós temos hoje de todos os seres humanos, que são essas aqui, ó.
E eu vou falar um pouco disso numa outra imagem aqui. Ó, essa mistura de raça que era aqui, ó, no caso, os europeus. Aqui, ó, os europeus com os indígenas, que geraram o quê? Os mamelucos. Os europeus com os africanos geraram a mulata. E no caso aqui, os indígenas, né? As indígenas aqui com os africanos geraram o cafuso. E essa união gerou o quê? Diferentes biotipos humanos que acabou gerando indivíduos que não eram completamente indígenas, não eram brancos ou negros, no que se refere do aspecto genético. Vamos voltar lá para a nossa página da apostila para a gente entender mais esse processo. Aqui, ó, neste parágrafo aqui, deixa eu pegar a caneta, que a contribuição cultural dos africanos escravizados e dos seus descendentes foi enorme. A influência da cultura de origem africana é marcante nos vários aspectos. Peraí, deixa eu arrumar a página aqui. Como, por exemplo, nas crenças religiosas, na música, na dança, na alimentação e no folclore e no idioma. Aqui, ó. O processo de miscigenação, embora muito enriquecedor, quando pensamos em seus resultados culturais, não se deu de modo muito tranquilo. Não foi tranquilo. Por quê? Eles foram meio que rejeitados, porque essa mistura dava origem a um novo ser, diferente dos que eles já estavam acostumados, daquela origem deles. Aí, o que acontecido? Ó. Os nascidos nessa condição tiveram de lidar com o fato de não serem parte de um determinado grupo, porque eles não eram indígenas, não eram europeus e nem africanos. Porque eles nasceram com uma outra cor. Daí aqui, ó, o mameluco, resultado da miscigenação entre indígena e branco, por exemplo, teve de lidar com o fato de não ser reconhecido como indígenas pelos indígenas e nem como branco pelos europeus. E no caso aqui também, o mesmo aconteceu com quem? Com os mulatos. Peraí. Que foi o resultado da miscigenação entre branco e negro, que era visto pelo branco como muito mais próximo ao escravo e visto pelo negro como uma lembrança do escravizador. Era uma situação complicada, não é? Porque, assim, as tribos não reconheciam aqueles que eram miscigenados. Por exemplo, aqui, ó, como nesta sociedade, assim, geraram, como eu mostrei para vocês, várias miscigenações. Então, que deram origem a vários nomes. Como eu já falei do mameluco, né? Que eram mestiço de branco com índio, e a coloração da pele, acobreada, lembrava os mamelucos egípcios. Tinha os curiboca, que era filho de índio com o mameluco. Tinha o mulato, que era filho de negro com o branco. Tinha o pardo, que era filho de mulato com o branco. Tinha o cafuso, filho de negro com o índio. Tinha o cabra, que era filho de negro com mulato. E o crioulo, que era filho de pais negros nascidos do Brasil. Então, essa miscigenação constitui o quê? Uma nova identidade, né? Nós vamos agora passar para a próxima página aqui, ó, que é a página 145, para dar continuidade ao nosso texto. Aqui, ó. Aí eles falam o quê? Que a miscigenação constitui uma característica fundamental da identidade dos brasileiros. É o que eu falei, que foi gerado o quê? Uma nova identidade. Ela fez o quê? Que esses grupos de mestiços passassem a se ver não como indígenas de certa tribo, nem como africanos, e muito menos como europeus, mas como brasileiros, nascidos no Brasil e criados dentro de uma nova cultura, formada a partir dessa miscigenação, que foi o quê? A mistura de raças. A miscigenação trouxe o quê ao povo brasileiro? Uma enorme riqueza cultural.
que contudo também contribui para a existência de manifestações de racismo em nossa sociedade. O racismo corresponde ao conjunto de crenças que estabelecem uma hierarquia entre as etnias, considerando alguns grupos humanos melhores e superiores aos outros. Isso ainda, mesmo nos dias de hoje, sendo vergonhoso, ainda ocorre, né? Pessoas que se acham melhores devido à sua cor. Triste de se ver, ainda nos dias de hoje, ocorrer o racismo. Vamos ler aqui a curiosidade. Curiosidade, mestiço, nome dado a quem descende de índios de etnias diferentes. Mameluco, que descende da união de indígenas e brancos. Mulato, que descende da união de brancos e negros. Cafuso, que descende da união de negros e indígenas, como a Pro já tinha falado, tá bom? Atividades. Vocês vão responder aqui a 13. Quais são os 3 grupos étnicos que deram origem ao povo brasileiro? Vocês vão falar quais foram esses 3 grupos étnicos que deram origem. Nós falamos lá no comecinho do nosso texto. Quais as vantagens da miscigenação no processo de formação do nosso povo? Qual foram esses processos de formação? O que geraram? Tá bom? No 15. Qual aspecto negativo da miscigenação para a nossa sociedade? O que foi negativo da miscigenação para a nossa sociedade? O que foi ruim? Então, vocês vão responder aí. Vamos passar agora para a página 146, continuação da atividade. Vocês vão completar aqui as frases corretamente com os nomes dos originários da miscigenação. É o nome dado a quem descende de indivíduos de etnias diferentes. B. Da união entre indígenas e brancos nasce o quê? Da união entre brancos e negros nasce o quê? Da união entre negros e indígenas nasce o quê? Tá? Vocês vão responder. Depois, pesquisa. Pesquise sobre a herança africana em nossas culturas nas seguintes áreas: música popular, religião e culinária. Aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão, heranças africanas, vocês vão lá, coloquem na internet sobre as culturas nas seguintes áreas, só que da africana, tá bom? Vocês vão procurar tipos de música, quais eram as religiões deles e qual é a sua culinária, a sua alimentação e principalmente a que eles trouxeram para cá, tá? Aqui nós vamos finalizar o nosso texto sobre a formação brasileira. Eu vou dar continuidade em outro vídeo, tá? Sobre o processo de emancipação política do Brasil, a crise do sistema colonial, tá bom? Beijos e até o próximo conteúdo.